E aí, rapaziada, tudo certo? Mano, hoje é vídeo do Mu Luian, não sei se conhece. É meio fora do último vídeo que eu fiz, mas o cara é muito da hora, mano. O cara fez, o cara fez vídeo de mangá e pá. Só que ele tem o costume de fazer um negócio meio pesado, tá ligado? Tem o costume de fazer um negócio meio pesado. Eu espero que não seja pesado no nível de costume. Bora ver qual é. Aqui no canal de mangá, toda segunda. Mano, de verdade, se você não ficar impressionado com a história da obra que eu vou te contar aqui hoje, nada mais nessa vida te impressiona. Ela é simplesmente uma das coisas mais fantásticas que eu já tive o prazer de conhecer. Ela é muito Hum, sinistra, tensa o tempo inteiro. Ela abala você hum, visualmente, mas principalmente no psicológico, irmão. Você nunca mais vai esquecer essa história. E eu falo isso sem exagero algum. Porém, eu não posso dar nenhum tipo de sinopse aqui no início. Você precisa confiar em mim, me dar esse voto de confiança e ver esse fechou. episódio 1, que eu sei que é o suficiente pra te prender pelo resto. Moleque, o resto da obra você vai estar acompanhando aqui no canal do Mu, eu juro. Mas antes da gente começar o nosso primeiro episódio dessa obra-prima, eu preciso avisar coisa muito importante. A gente tá tendo live aqui no canal de mangá toda segunda, quarta e quinta, a princípio, às 7h30 da noite. E inclusive, recentemente, na última live que a gente fez, a gente começou uma nova série de um jogo, irmão, que vocês do chat me ajudam a decidir quem deve perder a vida. É um jogo cheio de camadas, muito bizarrinho, bem no estilo de mangá que vocês gostam aqui. Então, mano, se junta ali, pô, é muito divertido, eu juro pra vocês, é muito gostosinho jogar com todo mundo ali junto. E principalmente, todos ficam traumatizados, só que unidos. Olha que fofo. Então, mano, me dá essa chance, vai lá. Toda segunda, quarta e quinta, 7h30 da Que noite, você tem um bonitinho. encontro marcado com um musão aqui no canal de mangá, pra gente fazer as nossas lives bem sinistrinhas, tá? E além disso, eu também preciso pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal. Mano, 60% das pessoas que veem os vídeos aqui no canal de mangá não são inscritas. Que bagulho é Papai esse? é Vocês estão de inscrito, sacanagem com a tá? minha cara? Pô, se Papai é inscreve aqui no inscrito. canal, pô. O que que eu faço de ruim pra vocês? Amo muito todos. Deixa um comentário também e se torna membro pra me ajudar, beleza? Agora, Aí sem eu mais entendi. enrolações, pega uma pipoquinha, um suquinho, se ajeita e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio. Mas é melhor deixar em tela cheia, mano. O episódio começa nos mostrando uma reportagem na TV, onde vemos que tá tendo vários casos de meninas desaparecidas pela cidade. Não só pela cidade, mas pela Coreia inteira. De início, as autoridades desconfiam que isso é só feito Toma pra água, vender mano. órgãos e fazer Toma muito água. dinheiro em cima disso. Porém, com a última grande coincidência que temos, 4 meninas na mesma vizinhança sumindo, não pedindo nada em troca, não tendo nenhum vestígio. Mano, as investigações estão levando os policiais a acreditarem que isso talvez seja obra de um serial matinal. É, eu não posso falar a palavra, mas vocês estão ligados. Porém, a reportagem é interrompida pela professora do nosso protagonista. Ela Ui, fala pra pararem de assistir a que televisão décimo. e voltarem a estudar. O nosso protagonista dessa história se chama Jin. Em seguida, a gente vê ele também levando uma pequena bronca do pai dele, falando: olha, quando a professora estiver falando Caralho, com você, branco, você mano. deve pelo menos responder, filho. O Jin é esse moleque todo emo, Ed da Silva, e ele é filho Acho. de um grande CEO, um CEO de uma grande empresa, um cara muito rico. A professora então pergunta pro pai do Jin pra onde ele tá indo, e ele diz que é uma viagem de negócios pra Filipinas, mas que logo logo ele volta, então ele pede pra professora tomar conta do Jin e fala que se ele desobedecer, ela pode sim, com certeza, ela tem a permissão dele pra repreender o garoto. Ela fala que não vai ser necessário, porque o Jin é uma criança muito boa. Eles dão uma risadinha e ele sai com a mala dele e fala: Jin, ouça sua professora, tá? E estuda muito. O Jin então concorda e ele volta a estudar com a professora. E uma coisa que vocês precisam se ligar nesse início de manhwa é que ele apresenta umas Manguá? situações muito simples, mas que se você repara bem, sempre tem uma pequena tensão no ar desde o início. E isso tudo é muito proposital. Outra coisa que eu preciso que vocês prestem atenção: o manhwa, ele parece que vai ser uma Ah, coisa, manguá. porém, irmão, Eu ele sou não é idiota. isso o que parece. Ele definitivamente não é isso que parece, eu juro pra vocês. Ele é muito mais. Quando o Jin volta a estudar com a professora começa a perguntar como é ser filho desse cara, né? Um cara muito rico, fala que a casa é muito bonita, pergunta quanto que custa pra morar numa casa dessa, e o Jin fala: cara, provavelmente muito. Essa professora tá Uma parecendo um boa pouco resposta. interesseira. Ela pergunta também quantos anos o Um pai do pouco. Jin tem, e cita que a mãe do Jin Ih, foi de que base isso?
há 15 anos atrás, Que né? Tipo, mano, isso? por que ela tá perguntando Maluco, isso, tá ele tá ligado? E doido. essa pergunta de uma pessoa muito curiosa acaba deixando o Jim um pouco desconfortável. E ele Tá fala: louco? olha, senhora, ano passado, no dia 16 de janeiro, 25 de abril, 8 de dezembro, você sabe o que essas datas são? O que elas têm em comum? A professora, sem entender nada, pergunta: não, o quê? E o Jim Desaparecimento. responde: esses são os dias em que meu pai saiu para uma viagem de negócios. A professora, meio sem entender o porquê que ele citou isso, fala: ah, tá bom, beleza. E aí ele fala: tá, calma aí, ô professora, só um segundo, posso ir no banheiro por um minuto? A professora então concorda, fala só pra ele não demorar muito, que eles têm muita coisa pra estudar. Ele sai, vai até o banheiro, abre a porta lentamente e a gente vê um quadro até que bem interessante, né? Um quadro onde parece que tem alguém sendo raptado ou alguma coisa assim. A gente vê o Jim se Muito aproximando do educativo. quadro, ele puxa o quadro pro lado e atrás do quadro a gente tem esse martelo gigante e enfaixado. Assim que o Jim pega esse martelo, ele bate no chão, a professora escuta um barulho esquisito vindo do banheiro e fala: Jim, que barulho foi esse? Ele fala: não, 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 não é nada não. E ao mesmo tempo, a gente continua acompanhando os pensamentos do Jim e ele continua pensando: 16 de janeiro, 25 de abril, 8 de dezembro, foram os dias em que meu pai saiu pra uma viagem de negócios. A cena vai cortando e mostra sangue no chão. Em seguida, mostra um braço, um corpo sendo arrastado. E ali do lado, a gente vê o Jim segurando o martelo, coberto por um líquido vermelho. E ali a gente percebe que esses dias em que o pai do Jim saiu pra viajar também foram os mesmos dias em que alguém da vizinhança desapareceu. Esse, senhoras e senhores, é o capítulo 0 de Bester. E eu sei que nesse início, por mais que o suspense tenha sido bem construído, parece ser só mais uma obra, só um pouco mais do mesmo, mais uma daquelas obras de investigação e suspense, mas irmão, confia em mim. Ouve o que eu tô te falando. Tem muita coisa aqui, muita coisa. Plot twist, camadas, então vem comigo e se segura aí na cadeira. Trocando de cena, a gente vê o Jim acordando de um pesadelo que ele tem basicamente todos os dias. Em seguida ele se arruma e vai pra escola. E no caminho ele vê, né, um cartaz ali num poste escrito: procura alguém para ensinar inglês e matemática para estudante colegial. Tem o telefone ali da pessoa 2 vezes por semana e tem um valor que é 500 mil wons por mês. O Jim, ao ver o Não cartaz, sei ele qual lembra pessoa. da cena dele lá sentado no chão com a professora ensanguentada. Ele pega e arranca o cartaz. Em paralelo, o mangá mostra como é que tá sendo o dia do pai do Jim. Ele já voltou de viagem e ele tá ali no meio de uma briga muito ridícula na rua de um velho e um garoto um pouco mais novo. O pai do Jim primeiro se intromete com um sorriso meio amarelado ali, falando: pô, galera, vamos brigar não, a gente tá em público, pô, tá atrapalhando aqui minha passagem e tal. E ele fala assim: pô, você não poderia falar assim com um velho, porque você vai ficar velho também. Calma aí, pô, ele tenta apaziguar ali. Só que, mano, ele toma um socão na cara do moleque mais novo. A questão aqui é que a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo tem desde que o Jim fez aquilo com a sua professora particular, mas na escola dele tá todo mundo falando, todo mundo recebeu a mesma mensagem, falando que 4 meninas da vizinhança sumiram e que recentemente uma outra menina perto de uma ponte ali, né, no próximo a um Ou seja, cruzamento receberemos principal isso como também mensagem. sumiu. Então eles estão indicando para que as meninas voltem sempre em pares, porque as Ok. pessoas que estão sumindo são Essa já é a sempre opinião. garotas. O Jim agora já na escola, ele até se questiona, claro, no pensamento dele, de que ele não recebeu nenhuma mensagem, mas a gente já vai entender isso também logo Não é logo. uma Nesse garota. momento, o manhwa também nos apresenta outros personagens, que são o Manny, que é o cara popularzão da escola falando um montão de besteira. Ele chega abraçando as garotas falando: ei galera, relaxa, tem garotas por todo lado, vocês não vão sofrer nada porque, pô, vocês com essas caras aí, com todo respeito, ninguém vai querer pegar vocês. E logo ao lado do Manny, que é o cara popularzão, um amigo dele, que é um outro valentão, fala: isso mesmo, as fotos das garotas desaparecidas estão por toda a internet e elas eram muito lindas. Ele ainda solta uma frase tão nojenta, mas tão Inveja. nojenta, falando: aposto que o cara se divertiu bastante com elas antes Inveja. de tirar a vida delas. Situação, Ha, mano. ha. Mano, que imbecil, Sim, filho sim, da sim. puta. O nome do imbecil que falou isso, o amigo do Manny, é Pan, e ele é um troglodita. Literalmente, ele é muito grande e fortão. Em compensação, o terceiro membro desse grupo de valentões, que não parece ser muito valentão, Sério, sendo membro bem é foda, sincero, né, mano? ele também sofre na mão dos valentões, mas ele anda com os valentões, é um pouco esquisito, eu sei. Ele meio que contradiz o Pan, falando: cara, a polícia não viu nenhum sinal de abuso nas meninas e tal. E ele toma um chute na barriga, falando: irmão, eu não pedi pra você me falar nada, você não sabe de nada, irmão. Cala a boca e aceita, tá ligado? E depois de apanhar, os 3 bambambãs da escola passam pelo Jim e o troglodita do Pan olha pro Jim e fala: tá olhando o quê? Será que eu preciso te ensinar boas maneiras? E o Jim, obviamente, já abaixa a cabeça logo em seguida. Tava tudo normal enquanto os 2 mais fortes do grupo estavam passando. Até passar o mais fraquinho, né? O nerdola do grupo de valentões, que é o Par. Ele passa e Sofrer fala: bullying, é o bom cara que você se sofre bullying é cuidar, seu foda, emo mano. bizarro, olho de vidro, e dá um tapão na cabeça dele. O mais É troglodita foda. ali dos valentões ainda olha pra trás e fala: calma aí, não bate com tanta força não, porque senão o olho dele pode cair. Hahaha. E agora você deve estar se perguntando: como assim o olho dele pode cair? Bom, explicando pra vocês, o apelido do Jim na escola é olho de vidro. As meninas que estavam ali em volta também zoam o Jim, e é exatamente aí que o Jim cai na real novamente. Ele não recebeu
mensagem porque ninguém se importa com ele na escola, ele é basicamente invisível. Porém, naquele dia em específico, aquilo que aquele nerdola do grupo de valentões falou ficou na cabeça do Jin. Aquilo realmente incomodou ele. Então, mais tarde, naquele mesmo dia, o Jin, né, terminando ali a escola, já voltando pra casa, ele percebe que o trio ali tá O brigando, zóio. principalmente brigando com o O nerdola. zóio, Alex. O troglodita do grupo tá pegando o Park pelo colarinho e falando: irmão, cadê a sua carteira? Você não pode ter esquecido a carteira. Como assim você esqueceu a carteira? Ele fala: calma aí, eu não sei, eu não. Ela tava comigo, eu podia jurar que ela tava comigo. E o Park fala: não fala besteira. E o Pan fala: para com isso, você não pode ter esquecido. E dá um socão na cara do nerdola, falando assim: cara, meus cigarros acabaram. O que você vai fazer? Era pra você comprar mais. Tá achando que eu sou uma piada, seu otário? Aquela discussão meio ridícula ainda continua por mais um tempo, até que trocando de cena, a gente percebe que o Jin roubou a carteira do Park, justamente pra ele se ferrar com os valentões. Naquele momento também, voltando pra casa, ele vê o pai dele ali, e o pai dele tá com um machucado no rosto, porque ele tomou um socão por se meter numa briga e tentar proteger um velho. Só que o Jin sente muita raiva do pai dele mesmo. Na cabeça do Jin, a escola é uma selva. O Manny, o mais popularzão, é como se fosse o leão, ele tá no topo da cadeia alimentar. O mais forte de todos, que nunca olha, na verdade, pra cara do Jin, é o Pan. O Pan é como um lobo vagando ao lado dele, é o que o Jin pelo menos fala. Ele não necessariamente perturba o Jin diretamente, mas ele poderia literalmente acabar com a vida do Jin, porque ele é muito forte, ele é um troglodita, como eu falei. Só que o Jin sabe que o mais perigoso pra ele, entre esses três, é o Park, que é como se fosse uma hiena. Ele não é exatamente forte, ele não é popular nem nada, mas ele desconta todas as frustrações Ah, no sim. Jin, porque o Jin é o único que é mais Sim, sim, fraco do sim. que ele. É aquela parada de que o desejo de todo oprimido é ser o Esse é o opressor, opressor. entendeu? E cortando Uhum. de cena, a gente vê que mais tarde, naquele mesmo dia, o Park encurralou o Jin no canto e falou: mano, eu sei que foi você que pegou minha carteira, não foi? Olho de vidro maldito. E começa a bater no Jin. O Nossa, Jin esse é bicho é um muito fraco magrelo, né? fisicamente, então ele começa a apanhar ali, mas De apanhar na óculos. moral, é joelhada na barriga, é chute o tempo todo, soco na cara, e ele não para de bater no Jin. E fala: irmão, eu vou acabar com você. O Jin até fala assim: calma aí, para, é perigoso. Vocês devem estar se perguntando por que é perigoso, mas calma que eu ainda vou chegar nessa parte. O Park não tá nem aí e continua pisando, pisoteando e batendo nele cada vez mais, falando: morre, morre. Até que do nada, uma menina aparece falando: para, pelo amor de Deus. E consegue meio que tirar o Jin dali. O Jin desmaia depois de apanhar um pouquinho, mas vocês perceberam que a força do Park não é muito grande. O quanto ele tava batendo no Jin também não era algo suficiente pra fazer ele Pois é. desmaiar. E aí que entra o ponto. O Jin é o que ele mesmo chama de criança deficiente. Ele tem um olho de vidro, ele tem pinos nas juntas pra conseguir poder se locomover, ele tem válvulas artificiais no coração pra poder funcionar, pra poder ficar vivo, irmão. Ele é muito frágil, irmão. E ele é assim desde que se entende por gente. E é aqui que entra outra parte muito interessante desse manhwa, porque a evolução de personagem que temos aqui é Que manhwa? absurda. Eu Lembra não, disso. Ele é muito frágil não sei. fisicamente. Lembrem-se disso. Achava E que era o nome voltando pra dele, mas cena, o é Jin Jin, né? acorda ao É lado de VG. um professor, aparentemente é o professor de educação Deve ser física, tipo um falando: irmão, o que gachinês. aconteceu? Não Essa foi sei. por pouco. Quase que suas válvulas artificiais no coração pararam de funcionar. Você literalmente quase foi de base. Sorte a sua que a nova aluna transferida apareceu. Ela chamou a ambulância e salvou a sua vida. A menina, então, toda gentil, se apresenta. O nome dela é Kyun, mas ela fala que ele pode chamar ela de sua salvadora. Foda. Nesse momento também, o telefone do professor de educação física toca, ele vai atender, e a Kyun chega até o Jin falando: cara, relaxa, eu não contei o que realmente aconteceu, porque talvez seja melhor desse jeito pra você, né? Pra não te encrencar mais. A menina realmente é muito gente boa. E o professor, ao terminar a ligação, fala: Jin, o seu pai disse que ele tá quase aqui. Eu vou ficar aqui até que ele chegue, tá? Pra você ficar de boa. E a gente vê a expressão facial do Jin ficar horrorizada. O Jin ainda pergunta: calma aí, quem que você disse que tá quase aqui? É ele, teu pai tá quase aqui. Nesse exato segundo, ele olha no fundo dos olhos da Kyun e fala: sai daqui. Ela: o quê? Como assim? Aí ele pergunta pra ela: você é a nova aluna transferida, né? A Kyun, eu disse sai daqui. A menina, que não é pouca coisa, não, ela fala: mano, eu te salvei, o que você Ué, tá não falando? E o entendi. Jin grita de novo: sai daqui, pô! Filha da puta. O professor entra no meio falando: calma, Jin, que é isso? Ele fala: "Ó, desculpa, senhor, poderia sair por um minuto também?" A Kyun fica muito chateada. Ela acha isso inacreditável realmente e fala: tá bom, eu tô indo embora, se é assim que você quer. Mano, qual é o teu problema? Eu só vi a tua vida. O Jin também, antes do professor sair, ele fala: cara, você pode falar pro meu pai pra ele não vir? Até que o Jin olha pela janela e vê que o pai dele já tá bem próximo do hospital. É literalmente, Não, tô tipo assim, ele tá na entendendo. rua ali ajudando uma velha. Sim, o pai dele tá sempre ajudando alguém, é impressionante. Mais uma vez também, ele tá se metendo numa pequena confusão, porque É só. É porque eu achava que. Primeiro eu achava que quem tava matando era o pai. Que ele falou que o pai, tipo, sempre que o pai dele saía, tinha um sumiço. Só que ele matou a professora. Só que
Parece que ele tem um medo do cara. Aí eu não tô Que entendendo. o neto daquela velha aparece falando: olha, cuidado, porque tem muitos golpistas por aí, vó. Eu já falei pra você não ficar falando com pessoas desconhecidas. O pai do Jim fala: calma, cara, só quis ajudar ela com as compras, tava pesado aqui pra ela e tal. Ele: tá bom, você que sabe, pode vazar aqui. E a gente vê que o pai do Jim, ele nunca fica estressado, efetivamente. Ele nunca grita, ele nunca reage de uma forma ruim. Ele tá sempre, tipo, de bom humor, tranquilo, falando: não, tudo bem, tá bom, beleza, vou sair daqui, tem que ver meu filho. E a gente vê que na cabeça do Jim, ele fica repassando a cena que ele bateu na professora com aquele martelo gigante. Só que ele imagina Hum, como se fosse o pai dele. Ele quer acabar com a vida do pai dele. E esse ódio, essa raiva, esse rancor que o Jim tem pelo pai é desde pequenininho. A gente vê um pequeno flashback. Olha a carinha desse moleque, velho. Na moral, ele tinha o quê? Uns 8, 7 aninhos de vida? Desde essa época ele odiava o pai dele. O pai dele tinha nasceu sido emo, velho. convidado pela escola pra fazer uma pequena palestra ali pra turma do Jim. E desde o momento que ele chegou ali na sala, as criancinhas já estavam falando: nossa, ele é muito bem sucedido, né? Ele é muito rico. Nossa, esse cara é muito legal. Por que o filho dele é assim? Ele já era, né, bem deficiente, coitado. Moleque, as crianças são muito desgraçadas. O pai do Jim, assim que chega na sala, ele escreve no quadro felicidade e pergunta: e aí, galerinha, o que vocês acham que isso é? Umas crianças respondem: ah, ganhar muito dinheiro. Outra criança responde: ah, ir pra uma boa universidade. Outra criança responde: ah, ser uma pessoa famosa. E o pai do Jim explica: ah, realmente, essas coisas são boas, é felicidade. Porém, né, normalmente esse tipo de felicidade, você acaba perdendo algumas coisas pra conseguir realizá-las. Por exemplo, pra você ser uma pessoa rica, e realizá-las. Por exemplo, para você ser uma pessoa rica, você perde muita coisa para chegar nesse ponto. Para você ser alguém que tem o respeito de outras pessoas, você também perde muita coisa até chegar nesse ponto. Então, normalmente, para você conseguir alguma coisa, você precisa dar algo em troca ou precisa perder, com exceção de algumas formas raríssimas de felicidade, onde você não perde nada. As crianças ficam: quais são essas coisas? O que pode ser tão, sei lá, feliz que você nunca vai perder nada, que você só ganha com isso? O pai do Jim se prepara para responder. E a gente vê o Jim, lembrando com 7, 8 anos, coringando ali sozinho no canto, falando não, 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 não. E o pai dele responde: amor, gentileza e serventia. O pai do moleque todo tipo: Será que galerinha, ele matou a vamos mãe ajudar o do próximo. guri? E o Jim no canto: não, ô seu filho da puta, maldito desgraçado, como você pode falar um negócio desse? Tá ligado? E voltando pros tempos atuais, o pai do Jim chegou ali na sala de hospital, agradece muito ao professor de educação física por ter cuidado do filho dele esse tempo todo. Ele ficou bem preocupado. O professor de educação física fala que ele não precisa agradecer a ele, e sim a menina nova, transferida, né? Ela que salvou o filho dele. O professor ainda cita que ela saiu há pouco tempo atrás e quase que deu tempo dele poder agradecer ela pessoalmente, mas enfim. Ele fala tudo bem, e o professor de educação física ainda fala: olha, o Jim parecia meio assustado, então se você puder, acalma o seu filho. Ele fala: claro, senhor, pode deixar. A porta fecha. Ele vira na direção do Jim. O Jim tá virado de costas pra ele, assim, meio incomodado com a presença do pai. O pai vai andando até ele, pega um negocinho no bolso, um papelzinho. O Jim se vira e de repente o pai dele fala assim: ah, cara, eu tô perguntando só por curiosidade. Ele pega aquele papel do procura o professor particular. Lembra que o Jim tinha arrancado do poste e jogado no lixo? Então, o pai dele achou. O Jim, ele começa a suar frio, lembrando novamente da cena onde ele bateu na professora dele com aquele martelo gigante e deixou o corpo dela ali no chão todo ensanguentado. Só que dessa vez, o manhwa nos mostra ele arrastando o corpo dela até um armário. Esse armário, ele puxa pro lado e atrás do armário tem uma porta. E enquanto isso, aquele discurso que o pai dele fez quando ele era criança, falando de que a única forma real de felicidade, que você não perde nada, é a serventia e a gentileza, fica passando na cabeça do Jim. Ele dá 2 toques na porta e quando se abre, a gente vê o pai do Jim Pô, completamente caralho. transtornado, falando: você tomou conta de tudo? Aquela aparência tranquila e realmente amorosa do pai do Jim sumiu. Ele tá com uma cara completamente psicótica e fala: traga ela aqui pra dentro. Ele tem várias armas, é um local completamente arquitetado pra esse tipo de coisa. E assim que ele pega o corpo e coloca ali dentro, ele fecha a porta e fala: arruma a bagunça aí, moleque. E foi isso que aconteceu com a professora do Jim. E voltando pro momento atual, o pai dele fala: foi você quem tirou esse papel do poste? E é aí que nos é revelado: o pai do Jim é, na verdade, um tira-vidas em série. E acreditem se quiser, galera, essa aqui é só a Tira-vidas em premissa série. do manhwa. E obviamente vocês devem estar com muitas perguntas do tipo: então o Jin, ele é mal ou ele é do bem? Porque ele ajuda o pai dele, tá ligado? Por que ele ajuda o pai dele? Qual que é o sentido dessa obra? Por que o pai dele faz isso? Os mistérios dessa obra, a forma que tudo vai se desenvolvendo, é literalmente uma das coisas mais perfeitas que eu já vi, eu juro pra vocês. Em
Então, Desse assim, da esse hora, episódio mano. vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração. Deixe aqui nos Ficou da hora. comentários as teorias, por favor, galera que já leu, galera que conhece, não deixa spoiler não, tá? Isso aí estraga a experiência dos outros. E pra você Spoiler, que ficou pai. morrendo de curiosidade, pode ficar tranquilo que esse domingo, agora, logo logo ali, ó, tá logo ali, tá logo ali, já vai ter mais um episódio de Bester. E aí, irmão, aquele episódio já vai estar tudo pegando fogo. Isso aqui foi mais uma introdução da obra e já tá bem Não sei interessante. o que Agora é imagina o isso. resto. Tipo assim, você não consegue Não imaginar sei o que porque isso ela significa. é o Opa, melhor suspense não que eu já li na sei minha que vida, eu nada juro pra daquilo ali vocês. Então, assim, espero significa. que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa o like se você ainda não deixou, Não hype o sei o que vídeo, tá significa. ligado? Pô, vira membro e não esquece, tá tendo live aqui no canal de mangá toda É segunda, foda, né, mano? quarta e quinta. Então, É assim, se você tá vendo foda. esse vídeo na quarta, no dia que lançou esse vídeo, Não sei hoje o que tem você live, repete. 7h30 da Meu noite, tá filho bom? gosta. Por fim é isso, galerinha. Um beijo, amo muito todos vocês e Valeu, lembrem-se, irmão. sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano, o resto aqui se foda. Cara, que isso? Enfim. É muito bom o vídeo, mano. Muito da hora. Muito louco o bagulho, mano. Porra, tipo, eu tava achando muito estranho, tipo, eu não tava entendendo quem que era o assassino. Poxa, da hora, caralho. Enfim. Ah, eu gosto de ver os comentários, acho da hora. Então, é porque o meu medo é porque tipo, tem uns vídeos aqui que envolvem uns crimes meio pá, tá ligado? Eu tenho medo de trazer, mano. Faz um negócio meio pá. Mas eu achei da hora. Tem um que eu achei legal também, mas eu tava com medo de trazer, cara, de Fire Punch. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Ah, velho, enfim, deixa eu ver se tem aqui. Isso aqui é da hora. Jojo. Aqui, ó, Fire Punch. Eu vi só o primeiro episódio, eu não vi nem o segundo nem o terceiro. Fire Punch é da hora, só que é muito pesado, velho. Aí eu não sei, eu tenho medo de trazer. Enfim, mas é isso. Eu não queria focar em uma coisa só, então eu queria trazer um negocinho diferente. Mas eu achei muito da hora esse, mano. Eu achei bem legal. Mas é isso aí. Valeu, rapaziada. Vai ficar assim. Não sei, não sei. É difícil falar. Falar sobre palavras são coisas complexas, né? Eu acho que é isso. Valeu. Porra, o maior do estado, tá? O maior time, mudando completamente de assunto, porque sim, o canal é meu, eu falo o que eu quiser. O maior time do estado não gostou? Primeiro deixa o like, aí se inscreve, comenta alguma coisa, depois vai embora, tá? Eu não te quero aqui. Mas aí no próximo vídeo tu vem, entra, dá like, se inscreve. Aí tu sai de novo, tá? Enfim, o maior time do estado acabou de ganhar tá? Na Copa do Brasil de um dos maiores times do Brasil, que é a Portuguesa. Ah, mas Portuguesa é ruim, cala a boca. Não é. Ah, mas é, cala a boca, tá? Cala a boca. Valeu.